Prontinho. Vamos lá então. Então, a gente falou um pouco sobre sistemas de produção. Agora nós vamos falar um pouco sobre os principais benefícios dele, tá? Então, primeira coisa, você acaba com, quando você tem uma produção sistematizada, que tem um sistema de produção, você consegue fabricar produtos com maior qualidade e aí automaticamente você também consegue preços competitivos. Você dificilmente perde prazos, porque se você faz um planejamento, você consegue entregar tudo dentro do prazo. É, lembra que eu falei que o foco também no pessoal, nas pessoas? Então você envolve todos os funcionários e, ó, lógico que uma das coisas principais você acaba conseguindo evitar desperdício. Por que, que os preços são competitivos? Porque quando você produz da mesma maneira as coisas, você consegue planejar e calcular de uma maneira que você consiga trabalhar com eficiência e eficácia. E, por exemplo, aí evitando os desperdícios. Então, você vai fazer uma peça, por exemplo, você pega o produto bruto lá, você acaba conseguindo fazer de uma maneira mais rápida, né? Você vai planejar melhor as suas compras da matéria-prima, todo o processo de produção, como ele vai ser feito, de uma maneira que você acabe otimizando todo o processo, tá bom? Melhores vantagens, né? As vantagens do sistema de produção. Então, primeiro, melhoria da produtividade. Você consegue produzir mais e melhor, né? Você acaba melhorando muito isso. Olha a eficácia aí. Lembra que a gente falou de eficiência lá atrás? Agora a gente também melhora também a eficácia, que é o resultado final, né? O objetivo da empresa, né? Maior flexibilidade no processo produtivo. Então você consegue ter uma flexibilidade maior na hora de você produzir, né? Comunicação simples, eficaz e rápida, né? Trabalhar sem comunicação é uma das piores coisas, é horrível, né? Então você acaba conseguindo ter uma comunicação mais simples, automaticamente ela é eficaz e rápida, né? Sem complicações. Concentração no essencial, orientação pelos objetivos estratégicos. Então você só vai trabalhar aquilo que realmente precisa. Aquilo que é supérfluo, aquilo que você acaba burocratizando o processo, você acaba deixando de lado, né? Olha aí o foco no empregado, como eu falei lá atrás. Isso daí, gente, é a chave para vocês. Grifem, gravem isso, risquem, faça até estrelinha em volta dessas partes que fala foco no empregado. Segundo o Denis, ontem à noite ele mandou mensagem, diz que isso pode cair na prova, viu? Em quem é o foco do sistema de produção. Eu tenho a minha impressão aí que pode cair. Maior integração do empregado no processo produtivo. Gente, empregado de novo, olha aí. A gente está falando muito de empregado, olha. Maior integração no empregado no processo produtivo. Por quê? Porque ele participa de tudo, né? Todos os processos. Maior motivação e satisfação de quem? Dos empregados, né? Então ele trabalha mais motivado e satisfeito quando você tem um sistema de produção. Melhor aproveitamento do potencial de recursos humanos. Quem é recursos humanos? Os empregados. Olha aí, o foco do sistema de produção em quem é. Melhoria de qualidade. É óbvio, gente, quando você faz uma coisa sistematizada, você tem controle, você tem, né, tudo isso que o sistema de produção ele permite, e você trabalha ainda, as pessoas que trabalham estão motivadas, a qualidade ela já é consequência, não tem jeito. Padrões para instrução e treinamentos de quem, gente? Empregados, mais uma vez. Por quê? Porque o funcionário ele não tem que estar bem treinado. Lembra que lá atrás nós falamos daqueles 10 dos 10 itens importantes para o sistema de produção? Basicamente é isso, você tem que ter um indivíduo bem treinado. Quando você tem uma pessoa bem treinada, ele vai produzir melhor, né? Automaticamente com menos desperdício, vai fazer o produto com maior qualidade, porque ele está motivado e ele está bem treinado, ele sabe o que está fazendo, não é um aventureiro, né? E aí o conceito organizacional abrangente e padronizado, que é o padrão que eu tanto falo, certo? Então, quando nós falamos de sistemas de produção, ele pode ser classificados em fechados ou abertos. Os fechados, que são sistemas mecânicos também, eles funcionam dentro das relações predeterminadas de entrada e saída. Então, é uma coisa que está ali entre a entrada da matéria-prima e a saída do produto acabado. O sistema de produção ele acaba ali, ele se limita somente à entrada e à saída, ele não sai, ele não expande a partir dali.
Já o sistema aberto, que é o sistema orgânico, eles são mais complexos, porque eles funcionam além da entrada e saída desconhecida e indeterminada, ele mantém também uma relação com o ambiente externo, né? Que aqui está falando meio ambiente, mas seria o ambiente externo. Então, quando você fala no sistema de produção, você acaba envolvendo outras áreas, né? Então, por exemplo, a parte de logística, você pode, né, ter um controle, por exemplo, da sua matéria-prima, fazer todo um acompanhamento. Tudo isso está relacionado ao sistema de produção aberto. Então, lembre-se sempre disso. Sistema fechado é ali no meio, depois que a matéria-prima entrou e antes do produto sair acabado. O sistema fechado de produção, ele é ali dentro. O aberto, ele expande, ele vai para fora. Tá? O próprio nome já diz. E aí, por fim, existem 3 tipos de sistema de produção, que são esses 3 aqui, tá? Produção sob encomenda, em lotes e contínua. Então nós vamos falar primeiro sobre a produção sob encomenda, tá? Sob encomenda, o nome já diz, né? Você tem ali, você só vai produzir depois que for encomendado. Eu não estou falando do senhorzinho que vende coxinha ali na esquina somente, porque ele também não deixa de ser uma produção sob encomenda, né? Lógico que é um exemplo clássico. Mas você vai fazer, por exemplo, vamos pensar numa coisa um pouco maior, vamos expandir um pouco o nosso pensamento. A Boeing, por exemplo, que é uma das maiores empresas de aviação, produz avião. Vocês acham que eles saem fazendo avião a esmo aí, a torto e adoidado? Geralmente não. Um ou outro que eles acabam usando também como modelos, eles acabam fazendo, mas geralmente é por produção. Então chega lá a Gol Linhas Aéreas, por exemplo, chega lá na Boeing e fala, olha, eu quero 10 aeronaves, entendeu? Aí sim, o que eles vão fazer? Eles vão começar, opa, 10, tá bom, tá vendido? Tá. Então vocês me dão um sinal, vocês vão começar a pagar de tal forma, acerta toda a forma de pagamento, e aí sim que ele vai começar a comprar a matéria-prima, né? Que ele vai dar o prazo, pensando também, porque a produção sob encomenda ela tem que ter um controle muito rígido, porque a gente está falando de uma empresa, estou pensando na Boeing, que atende o mundo inteiro. Então ele tem que falar para a Gol e falar, olha, eu não consigo entregar 10 aviões esse ano ainda, eu só consigo entregar em 2022, por exemplo. Tudo bem, quer comprar é assim, entendeu? Então basicamente é isso. Isso daí é muito comum, tá? Então aí que eles vão começar a colocar na fila, eles têm um cronograma exato para falar, olha, a produção tem que começar tal dia, acabar tal dia. A gente tem que comprar matéria-prima tal dia. Então tudo isso é sob encomenda. Eu só vou começar. Então aqui, ó, você tem o cliente, ó, ele faz o pedido, aí sim vem para a fábrica. Chegou na fábrica, aí que ele vai manufatura, né, matéria-prima, fazer o processo de manufatura e aí sim ele entrega para o cliente. Produção sob encomenda seria isso, tá? Lógico que o senhorzinho que vende também salgado na rua, ele é uma produção sob encomenda. Geralmente ele só faz se você encomendar, né? Então as principais características, quais são? Cada produto ele é único e específico. Você não tem uma coisa que você está produzindo ali a um monte, né? Cada produto exige uma variedade de máquinas e equipamentos. Então, você vai pensar aí, por exemplo, numa aeronave, imagina quantos equipamentos não tem que trabalhar em cima de uma construção de uma aeronave, né? Cada produto exige uma variedade de operários especializados, tem que ter muita gente envolvida, né? Cada produto tem uma data definida de entrega, então você vai ali, por quê? Porque você tem que vender para várias pessoas. O exemplo que eu dei, olha, da Gol aí, só em 2022. Por quê? Porque quando chegar ali antes dessa data, ele já tem que produzir lá para o Canadá, para o Japão, para a África, para a Austrália. Ele tem um cronograma e ele sabe quando ele vai começar e terminar toda a produção, né? Então ele tem uma data de entrega definida. E é difícil fazer previsão de produção. Isso daqui não a previsão não só a previsão de quanto você vai entregar, não é essa a previsão, mas é uma previsão de quando você vai vender. Eu não sei quantas encomendas eu vou ter daqui a pouco, né? A Boeing, com certeza, ela não sabe quantas encomendas ela tem. Ela simplesmente vende e coloca ao mercado. O senhorzinho que vende salgados e bolo, por exemplo, ele não sabe se ele vai vender 30 bolos no mês ou se ele vai vender 5, né? Porque ele não tem como ele prever. É uma coisa que depende da demanda, tá?
Alguma dúvida sobre produção, sobre encomenda? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Vamos lá? Vamos passar então para outra, tá? Então, beleza. Então, a produção em lotes. O que seria produção em lote? É quando você faz alguma produção por um número determinado e limitado de produto, né? Então, aqui, por exemplo, você tem aqui uma produção de refrigerantes, né? Você produz um lote, né? Às vezes um refrigerante aí para uma época especial ou com uma embalagem diferenciada, porque quando a gente fala de lote, a gente não está falando somente do produto. Sei lá, entrou a época de Copa do Mundo, você faz um negócio com as cores do Brasil para vender mais, né? Essa é a produção em lote. Não necessariamente somente isso, tá? Você tem produtos que você tem que limitar a produção, né? Você vai fazer um carro, por exemplo, a gente vai pensar aí na produção de um carro, você vai mudando de modelo ou celular. Vamos pensar, por exemplo, celular. A Apple, quando ela faz, sei lá, o iPhone 10, ela pensou, olha, eu vou produzir tanto, porque depois de um determinado tempo eu vou produzindo lotes, porque quando chegar um determinado tempo, eu não vou produzir mais o 10, eu vou produzir o 11, né? Porque então eles vão fazendo por lotes, aos poucos, por quantidades fechadas, né? Isso daí é a produção em lote, tá? E aí, quando nós falamos, as principais características são: a fábrica, ela é capaz de produzir produtos com diferentes características. Então, eu estou falando, por exemplo, de carro. Eu tenho um Uno da Fiat, eu tenho um Uno 4 portas, eu tenho um Uno 2 portas, eu tenho com ar-condicionado, eu tenho sem ar-condicionado, eu tenho aquele stepway não, aquele que é mais esportivo. Tudo isso eu posso fazer o mesmo produto de maneiras diferentes, né? As máquinas, elas são agrupadas em baterias do mesmo tipo. Por quê? Porque é uns detalhes que mudam apenas, né? Você não precisa fazer tudo igual. Em cada lote de produção, as máquinas e ferramentas devem ser modificadas para atender os diferentes produtos. Então, cada lote de produto, elas têm que ser modificadas, porque você vai mudando a característica dele, você vai precisando alterar aquelas máquinas, né? A produção em lote, ela permite a utilização regular e plana da mão de obra, porque geralmente são as mesmas pessoas. Ao contrário da produção lá sob encomenda, né? Produção em lote, geralmente são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? A produção em lote, ela exige grandes áreas de estocagem de produtos acabados, porque você acaba produzindo por lotes, né, por quantidades limitadas de produtos, e você acaba tendo que estocar de alguma maneira, né? Então, basicamente é isso. E a produção em lote impõe a necessidade de um plano de produção bem feito que possa integrar novos lotes de produção. Então, eu tenho que ter um plano muito bem determinado, né? Eu vou produzir tanto, e aí em tal época eu faço uma avaliação e falo, dá para produzir mais um lote? Então, sim, beleza, produzo. Não, eu paro a minha produção e começo a desenvolver um outro produto, por exemplo. Isso é a produção em lote, tá? Ela é repensada a todo momento, tá bom? E aí, por fim, a produção contínua. Aqui eu dei um exemplo de uma fábrica de garrafa de água. Olha aqui, é a mesma coisa, você não para de produzir, né? A garrafa de água vai ser garrafa de água, a não ser que tenha algum tipo de demanda específica ou pedido de alteração, vai ser do mesmo jeito o resto da vida. A fábrica de pneus, por exemplo, para o carro, ela vai produzir pneu, é pneu redondo do mesmo jeito, não tem como fazer um pneu quadrado, né? Vai fazer redondo ali com aquele mesmo diâmetro o resto da vida. Então, isso daí é a produção contínua, tá? As principais características desse sistema é o quê? O produto ele é mantido em produção durante longo período. A produção de lote, ela não é por longo período, ela tem uma limitação, né? A produção contínua facilita o planejamento detalhado. Por quê? Porque você já sabe que você vai produzir o resto da vida. Então você vai produzindo, produzindo. É claro que, ao longo do tempo, com a exigência do mercado, você acaba tendo que mudar uma coisa ou outra, mas você sabe que o produto é aquele o resto da vida. Produção contínua, por exemplo, da Coca-Cola. Você está fazendo Coca ali o dia inteiro. Coca-Cola ela não deixa de ser Coca nunca, né? Quem gosta, né? Eu gosto.
Exige máquinas e ferramentas altamente especializadas. Então você tem que ter, por quê? Porque você já sabe que vai produzir muita quantidade, né, muita coisa, você acaba tendo que é, fazer com bastante. As máquinas elas têm que ser especializadas naquilo, porque não adianta você comprar uma máquina que faz várias coisas, ela vai fazer só aquilo, porque ela tem uma produção muito grande, né? Permite dividir operações de montagem com a quantidade exata. Então você tem que. Você consegue fazer um cálculo de uma maneira que as operações de montagem não fiquem sobrando, né? Você sabe que você tem que produzir 1 milhão de unidades, você não vai produzir 1 milhão e 100, né? Você vai produzir 1 milhão. Facilita as ações corretivas para resolver rapidamente qualquer problema de paralisação. Por quê, gente? Porque você já sabe quais são as características do produto, né? Uma vez que saiu um pouquinho do eixo ali, você já consegue corrigir e não precisa ficar é, parado, né? Não precisa ficar pesquisando para você saber aquilo que aconteceu, né? E depende totalmente de um planejamento detalhado. Isso é o principal, galera. Isso é óbvio, tá? Porque sem isso você não consegue, tá bom? Ficou alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Não? Beleza. Ó, gente, aqui é um quadro comparativo, ele está na apostila de vocês, mas ele é bem interessante, eu decidi trazer aqui também, tá bom? Então você vê aqui uma comparação. Então, quando nós falamos de matéria-prima, produção e produtos acabados. Quando nós falamos da produção por encomenda, você não tem estoque prévio, né? Você só, lembra que eu falei, você só vai comprar matéria-prima depois que você tiver encomenda, você não precisa manter estoque de matéria-prima. Então, isso daí para produção por encomenda. Quando você fala em lote, o estoque ele é planejado em função de cada lote. Você não sai comprando também a esmo. Se você sabe que você vai produzir 100 unidades, você vai comprar 100 matérias-primas. Você não vai comprar 101, né? Então você já tem uma noção de quanto você consegue produzir. A produção contínua, o estoque ele é planejado e programado para o período mensal ou anual. Então, ao contrário do lote, que é uma coisa planejada só para aquele lote e acabou, a produção contínua não. É um estoque ele é planejado. Então ele vai falar, eu vou gastar tanto por mês, ou então tanto por ano, ele vai faz a compra e estoca aquilo, tá? Aí, pulando aqui para a produção, sob encomenda, a produção ela é planejada só após receber o pedido, né? Ou a encomenda, que é o que eu falei para vocês. Na produção em lote, a produção ela é planejada em função de cada lote, né? Então você sabe quanto você vai produzir à medida que você tem cada lote. A produção contínua ela é planejada e programada para o período mensal ou anual. Gente, quando você fala de produção contínua, é mensal ou anual, tá? Tanto produto acabado, matéria-prima e produção. É claro que pode ter as suas exceções? Tem empresa que faz um planejamento trimestral, semestral, não é errado você fazer dessa forma. Mas em via de regra, basicamente isso, tá? O depósito do produto acabado. Você não tem necessidade quando é por encomenda, porque você acabou o produto, já era, você já vai entregar, você não tem que ficar estocando nada. Tá feito, acabou, já vai direto para o cliente. Você não tem a necessidade de fazer isso, né? Produção, o estoque ele é planejado na função de cada lote, né? Então, cada lote você tem que pensar no estoque, qual a sua capacidade que você tem, não só estoque, né? Transporte, como você vai distribuir, tudo isso tem que ser pensado. E aí, por fim, a produção contínua também é da mesma maneira, galera. É a mesma coisa. Você tem que fazer mensal ou anual. Como eu falei, não é errado você falar que você fez de um jeito ou de outro que fuja um pouco dessa regra, mas basicamente é dessa maneira, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Só na prova, né? A Maristela tá engraçadinha.
Não? Bom, para o pessoal que está na gravação, eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom? E basicamente é isso daqui, tá bom? Aí qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado.